O meu nome é Teresa, tenho 65 anos e até há 3 dias a minha vida decorria numa tranquilidade previsível. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, onde eu e o meu marido, Ricardo, tomávamos o pequeno almoço. Ele, com 67 anos, lia o jornal desportivo, resmungando sobre o seu clube de futebol. Eu, professora de história recém-reformada, folheava um catálogo de sementes. A nossa casa em Lisboa, comprada com o esforço de uma vida, era o nosso refúgio. Ricardo, um engenheiro que passará 40 anos a projetar pontes, dedicava-se agora a construir modelos em miniatura de caravelas portuguesas. O cheiro a cola de madeira e verniz era uma constante no seu escritório. Temos um único filho, o Alexandre. Há 5 anos, casou com a Sofia. Lembro-me do dia em que ele a apresentou. Alta, elegante, com um sorriso contido e um aperto de mão firme. Licenciada em gestão, trabalhava numa consultora financeira na Avenida da Liberdade. O Alexandre, sempre mais expansivo, olhava para ela com uma devoção quase palpável. Casaram-se numa cerimônia civil, rápida e moderna, em menos de um ano. A Sofia parecia sempre impecável, mas havia nela uma barreira invisível. Durante os jantares de família, participava na conversa com frases curtas e precisas, mas os seus olhos pareciam estar sempre noutro lugar. Ricardo dizia que era o feitio dela, uma personalidade mais reservada, moldada por um mundo de números e transações. Eu concordava, embora sentisse um vago desconforto que não conseguia nomear. Tudo mudou na quarta-feira passada. O dia começara como qualquer outro. Eu estava no jardim, a podar as roseiras, quando a campainha tocou. Não uma vez, mas duas, em rápida sucessão. Limpei as mãos ao avental e fui abrir a porta. Era a Sofia. A sua aparência chocou-me. O cabelo, normalmente num coque perfeito, estava ligeiramente despenteado. O seu blazer de linho estava amarrotado e ela segurava a mala de mão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Sofia! Que surpresa! Entra, por favor, disse eu, abrindo mais a porta. O Alexandre não veio contigo? Olá, Teresa. Não, o Alex está em viagem de trabalho no Porto, respondeu ela, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Entrou no corredor, mas permaneceu junto à porta, como se estivesse pronta a fugir. Desculpa aparecer assim, sem avisar. Imagina! Estás bem? Pareces agitada. Queres um copo de água? Chá. Não, obrigada, estou sem tempo. Na verdade, preciso de um favor. Um favor enorme. A sua voz era um fio, tensa. Ela abriu a mala e tirou o telemóvel. Ou o que restava dele. O ecrã de vidro era uma teia de aranha estilhaçada, com fragmentos soltos nas extremidades. Deixei-o cair à saída de uma reunião. Foi uma estupidez. Preciso dele a funcionar impreterivelmente até amanhã de manhã. Tenho uma videoconferência com um cliente internacional e toda a informação está aqui dentro. Ela falava depressa, as palavras a atropelarem-se. O Alexandre está fora e eu não faço ideia de onde levar isto para um arranjo rápido e de confiança. Uma coincidência fez-me sentir útil na semana passada. O meu próprio telemóvel deixou de carregar. Levei-o a uma loja pequena na Baixa. O dono, o João, é filho da Elvira, uma antiga colega minha da escola. É um rapaz muito competente. Se quiseres, posso ir lá agora mesmo. Ele talvez consiga resolver isso ainda hoje. O alívio no rosto da Sofia foi visível. Os seus ombros descaíram ligeiramente. Farias isso por mim, Teresa? Salvavas-me a vida. Eu tenho de voltar para o escritório. Estou no meio de um fecho de contas trimestral. Claro que sim, não me custa nada. Muito, muito obrigada. Ela entregou-me o aparelho danificado. As suas mãos tremiam um pouco.
A palavra passe é 280.218. É a data do nosso aniversário de casamento. Ela recitou os números de forma mecânica. Eu tenho mesmo de ir, posso passar por cá à noite, por volta das 8, para o ir buscar. Claro, Sofia. Vai descansada. Ela deu-me um beijo rápido na face, um gesto brusco e pouco habitual, e saiu quase a correr. Fiquei a vê-la entrar no carro e arrancar de forma abrupta. Peguei no telemóvel dela, senti o vidro partido contra os meus dedos e decidi ir imediatamente à baixa. A viagem até a loja do João foi a habitual luta contra o trânsito de Lisboa. O espaço dele era minúsculo, entalado entre uma farmácia antiga e uma pastelaria com cheiro a canela. Uma tabuleta discreta por cima da porta dizia Reparações Expresso. O sino tilintou quando entrei. O ar cheirava uma mistura estranha de solda, plástico aquecido e produto de limpeza. O João estava curvado sobre uma bancada de trabalho, iluminada por um candeeiro de braço articulado, a usar uma pinça para manusear um parafuso minúsculo. Ele levantou a cabeça e o seu rosto iluminou-se. Dona Teresa, que bom vê-la de novo. O seu telemóvel tem se portado bem? Olá, João. Está como novo, graças a ti, respondi, aproximando-me do balcão. Desta vez, a emergência não é minha. É da minha nora. Coloquei o telemóvel da Sofia sobre o tapete de borracha. João pegou no aparelho com cuidado. Inclinou-o sob a luz forte, examinando a extensão dos danos. A queda foi mesmo feia. O ecrã está destruído e o digitalizador deve ter ido à vida. Mas o resto parece intacto. Ele ligou a um cabo e observou um medidor no seu computador. A placa principal está a receber energia. Isso é bom sinal. Acho que consigo substituir o ecrã completo. Ela precisa dele com muita urgência, para amanhã de manhã. Vou fazer o meu melhor, Dona Teresa. Preciso da palavra passe para fazer os testes depois de montar o ecrã novo. É 280.218, disse eu. Ele apontou o número num pequeno post-it amarelo e colou-o na parte de trás do aparelho. Perfeito. Deixe-me o seu contato, embora eu o tenha da outra vez. Ligo-lhe assim que estiver pronto. Acredito que a meio da tarde já tenha novidades. Ótimo! Volto depois de almoço. Então, disse-lhe. Passei a tarde a tratar de alguns recados. Fui aos Correios, passei numa livraria e comprei um livro sobre a Ordem dos Templários para o Ricardo, e depois sentei-me por alguns minutos num banco do Chiado, a observar o vai-vem de turistas e locais. Por volta das 4 da tarde, sem ter recebido nenhuma chamada do João, decidi voltar à loja. O sol já estava mais baixo, projetando sombras longas na rua. Quando empurrei a porta, o mesmo sino tilintou, mas o ambiente parecia diferente. A loja estava mais escura e o João estava sozinho, de costas para a entrada, a olhar para o ecrã do telemóvel da Sofia. Ele não me ouviu entrar. João, chamei suavemente. Ele sobressaltou-se, virando-se bruscamente. O seu rosto não tinha o sorriso amigável de mais cedo. A sua expressão era tensa, os olhos arregalados. Ele pousou o telemóvel no balcão com o ecrã virado para baixo, num gesto rápido e quase furtivo. Dona Teresa, a sua voz saiu mais baixa do que o normal. Já está pronto. Boas notícias, então, disse eu, aproximando-me. Mas parei a meio caminho. Algo estava errado. Ele limpou as mãos, que já estavam limpas, num pano que tinha ao lado. Olhou por cima do meu ombro, para a porta, e depois esticou o braço e virou a pequena placa de aberto para fechado. Puxou a persiana de lamelas para baixo, mergulhando a loja numa penumbra poeirenta. O que se passa? Perguntei, o meu tom a mudar de casual para preocupado. Por favor, venha aqui para os fundos, sussurrou ele, apontando para uma cortina de contas que separava a loja de uma pequena arrecadação.
É melhor não falarmos aqui. Seguiu, o coração a bater um pouco mais depressa. O espaço de trás era apertado, cheio de caixas de cartão, ferramentas e aparelhos desmontados. Ele acendeu uma pequena lâmpada de secretária, que lançou um círculo de luz amarela sobre uma mesa desarrumada. Estás a assustar-me, João. O telemóvel tem algum problema mais grave? Ele engoliu em seco. O telemóvel não tem problema nenhum, Dona Teresa. O problema é o que está dentro dele. Ele fez uma pausa, os seus olhos a fixarem os meus com uma intensidade alarmante. Quando substituí o ecrã, tive de o ligar e fazer testes. Abri algumas aplicações para verificar a resposta tátil, as câmaras. É o procedimento normal. Ele hesitou novamente, passando a mão pelo cabelo. Dona Teresa, o que vou dizer vai parecer uma loucura. Eu conheço-a desde miúdo. A minha mãe fala sempre de si como a melhor professora que teve. É por isso que lhe estou a dizer isto. Se fosse outro cliente, eu teria devolvido o telemóvel e ficado calado. A minha boca estava seca. Diz de uma vez, por favor. O seu olhar era grave. Ele inclinou-se para a frente. A sua voz não passava de um murmúrio urgente. Cancele todos os seus cartões de crédito. Mude todas as suas palavras-passe online, as do banco, do e-mail, tudo. Pegue no seu marido e saia de casa imediatamente. Vá para um hotel, para a casa de amigos, não sei. Mas saia de lá. Aquelas palavras pairaram no ar denso da arrecadação. Não faziam sentido. Cancelar os cartões? Sair de casa? João, eu não estou a perceber absolutamente nada. O que é que viste? Em vez de responder, ele foi buscar o telemóvel da Sofia ao balcão. Voltou para os fundos, desbloqueou-o com os números que eu lhe dera e abriu uma galeria de ficheiros. O ecrã novo brilhava com uma nitidez perfeita. Depois, virou o ecrã na minha direção. O que vi fez o ar faltar-me nos pulmões. O meu corpo ficou rígido, a minha mão voou para a boca para abafar um som que teimava em sair. Dona Teresa, disse ele, a voz um fio. Os seus olhos moveram-se rapidamente do meu rosto para a porta de vidro da loja, como se verificasse se a rua estava vazia, e depois voltaram para mim. Ele limpou novamente a palma da mão na calça de ganga, um gesto nervoso. O telemóvel está pronto, sim. O ecrã ficou perfeito. Mas preciso de lhe mostrar uma coisa. Franzi o sobrolho. O tom dele, a sua postura defensiva, não condiziam com uma simples reparação. Algum problema com o aparelho? Ficou mais caro do que pensavas? Não, não, o preço é o mesmo. Não é com o aparelho, respondeu ele, abanando a cabeça depressa. Deu um passo para o lado, bloqueando parcialmente a minha visão da rua. Aproximou-se mais do balcão, inclinando o corpo para a frente. A sua voz baixou para um sussurro urgente, que mal se ouvia acima do zumbido de um ventilador algures nos fundos. Preciso que me ouça com muita atenção. Cancele os seus cartões de crédito. Todos eles. Hoje. Mude todas as suas palavras-passe online. As do banco, do e-mail, das redes sociais, tudo o que tiver. E depois, pegue no seu marido e saia de casa. Vá para um hotel. Para a casa de um familiar noutra cidade. Não volte para lá. Um tremor involuntário percorreu os meus braços. As palavras dele eram um disparate, um absurdo. O quê? Sair de casa? João, do que é que está a falar? Estás a assustar-me? Ele não respondeu. Em vez disso, fez-me um sinal com a cabeça para o seguir até a cortina de contas que separava a loja da arrecadação. Aqui não, murmurou. O seu olhar voltou a fixar-se na porta. Seguiu para o espaço apertado dos fundos, o cheiro a solda e pó mais intenso ali. Ele não acendeu a luz principal, apenas a pequena lâmpada de secretária,
que lançou um círculo de luz amarelada sobre uma mesa coberta de ferramentas e peças eletrônicas. O resto da sala ficou na penumbra. Ele pegou no telemóvel da Sofia, que estava sobre a bancada. O ecrã novo e imaculado acendeu-se sob o seu toque. Os seus dedos moveram-se com uma precisão nervosa, digitando a senha 280218. A data de casamento do meu filho. O aparelho desbloqueou-se. Ele abriu a aplicação de mensagens de texto. Os seus dedos hesitaram por uma fração de segundo antes de tocarem numa pasta com o nome Plano B. Ele abriu a pasta e virou o ecrã para mim, segurando o aparelho com as duas mãos, como se me entregasse uma prova irrefutável. Leia, disse ele, a voz tensa. Aproximei os olhos do ecrã luminoso. Eram mensagens trocadas entre dois contactos, Alex e S. O meu sangue parou de circular. O ar saiu dos meus pulmões num silvo. A primeira mensagem visível era do Alexandre. A data era de há 3 dias. O doutor Paulo confirmou. Já registrou 2 queixas minhas sobre os esquecimentos da mãe. O caminho está a ser preparado. Ninguém vai questionar um acidente doméstico quando a vítima já demonstra sinais de confusão mental. Ponto. A resposta da Sofia apareceu imediatamente abaixo, fria e prática. Excelente! E os comprimidos? Conseguiste os que te falei? A dose certa no chá dela e parece um AVC. Sem marcas, sem luta. Limpo. A minha mão direita voou para a boca, os dedos a pressionarem os lábios com força para abafar um som que queria sair. As minhas pernas cederam. Agarrei-me à borda da mesa de trabalho de metal para não cair. O metal frio mordeu a pele da minha mão. A minha voz saiu como um arranhão na garganta. Isto não pode ser verdade. Dona Teresa, eu juro que não me queria meter nisto, disse o João, a sua voz cheia de uma urgência genuína. Ele baixou o telemóvel por um instante. Quando estava a testar o ecrã novo, o sistema tátil, abri as mensagens para ver se o teclado respondia bem. Esta conversa estava no topo. Uma notificação apareceu e eu vi o início. Depois, eu não consegui parar de ler. Não podia simplesmente ignorar isto e devolver-lhe o telemóvel. Ele levantou o aparelho outra vez. Forcei-me a olhar. A minha mão tremia enquanto eu pegava no telemóvel. Rolei a conversa para cima, o meu dedo a deslizar erraticamente no vidro liso. O horror desdobrava-se a cada linha. O seguro de vida deles vale quase 1 milhão de euros. Confirmei os valores na apólice que fotografei no escritório dele. Com a venda da casa em Lisboa, teremos o suficiente para começar do zero no Brasil ou onde quisermos. Longe daqui. Alex, 1 milhão. Meu Deus! Uma vida inteira de trabalho deles paga nossa liberdade. Poético. Não te tornes filosófico agora. Temos de ser metódicos. Primeiro ela. O teu pai vai ficar destroçado, vulnerável. 2, 3 semanas depois, um acidente com o carro dele. Os travões falham. Acontece todos os dias. A dor torna as pessoas descuidadas. Discutiam doses de medicamentos para tensão, misturados com soníferos. Falavam sobre como sabotar o sistema elétrico do chuveiro. Mencionavam o meu hábito de tratar do jardim numa pequena escada. Uma queda. Tão simples. O meu próprio filho, o rapaz a quem eu ensinei a andar de bicicleta, a detalhar a melhor forma de partir o meu pescoço. E a mulher dele, a sua cúmplice, a mente por trás da logística financeira. Rolei mais para baixo e vi fotografias. Uma era da fachada da nossa casa, tirada da rua. Outra era uma fotografia desfocada de um documento, a apólice de seguro do Ricardo. Outra era um print screen da conta bancária conjunta que eu tinha com meu marido. Eles tinham tudo. O telemóvel escorregou dos meus dedos e caiu na mesa de trabalho com um baque surdo.
O som ecoou no silêncio da pequena arrecadação. O João agiu depressa. Contornou a mesa, pegou num pequeno banco de metal e colocou-o atrás de mim. Sente-se, Dona Teresa. Por favor, sente-se. Ele foi até a loja e ouviu o som da porta ser trancada e a placa de aberta ser virada para fechado. O som metálico da persiana descer mergulhou-nos numa escuridão quase total, quebrada apenas pela lâmpada de secretária. Ele voltou com um copo de plástico e uma garrafa de água. Encheu o copo e estendeu-mo. As minhas mãos tremiam tanto que ele teve de ajudar-me a segurá-lo. A água era tépida, mas bebia de um só gole. Tem de ir à polícia, disse ele, a sua voz firme, mas baixa. Agora mesmo. Leve o telemóvel. Mostre-lhes isto. Abanei a cabeça, um movimento lento, pesado. A minha mente, antes paralisada pelo choque, começava a trabalhar, a analisar. A polícia, sussurrei. Eles não vão acreditar em mim. Vão chamar o Alexandre. Ele vai chegar com a Sofia, ambos impecáveis, respeitados. Ele, um gestor de projetos. Ela, uma consultora financeira. Vão dizer que estou a ficar senil, que estou a inventar. E o Dr. Paulo, eles já prepararam o terreno. É a palavra de uma idosa esquecida contra deles. Vão tirar-me o telemóvel e eu não terei mais provas. Mas as mensagens, começou João, são mensagens num telemóvel. Eles dirão que as falsifiquei, que instalei alguma aplicação. Dirão que é a prova da minha demência. Não, João. A polícia não é a solução. Ainda não. Ele ficou em silêncio por um momento, a processar as minhas palavras. Então, o que vai fazer? Não pode voltar para casa. Tenho de voltar, disse eu, e a minha própria voz soou-me estranhamente calma, como se pertencesse a outra pessoa. Uma frieza de aço estava a instalar-se no lugar do pânico. A Sofia vem buscar o telemóvel às 8. Se eu não estiver lá, se o telemóvel não estiver lá, ela vai desconfiar. O plano deles acelera. Tenho de agir como se nada soubesse. Isso é uma loucura. É perigoso, protestou ele. A vida tornou-se perigosa. Levantei-me, as minhas pernas mais firmes agora. Peguei no meu próprio telemóvel, que estava na minha mala. Desbloqueei-o, ajuda-me. Preciso de provas que eles não possam apagar. Estendi-lhe o meu telemóvel. Fotografa tudo. Cada ecrã da conversa. Não deixes nada de fora. As fotografias dos documentos, as datas, tudo. Ele pegou no aparelho e, com uma eficiência silenciosa, começou a trabalhar. O som do obturador da câmara do meu telemóvel era o único ruído na sala escura. Clique, clique, clique. A cada som, uma nova camada da traição era documentada e transferida para minha posse. Enquanto ele fotografava, eu ditei: abre a galeria de imagens dela. Procura as fotos dos documentos. Fotógrafa-as também. E o registro de chamadas. Quero tudo. Quando ele terminou, entregou-me o meu telemóvel. Enviei uma cópia de segurança para o meu e-mail pessoal também, perguntou ele. Não. Se algo te acontecer, não quero que estejas envolvido. Isto é meu. Guardei o meu telemóvel na mala, fechando o fecho com um gesto decidido. Agora, disse eu, apontando para o aparelho da Sofia. Tens de o restaurar. Apaga qualquer vestígio de que estiveste a ver estas coisas. Ela não pode saber. Tem de parecer que apenas trocaste o ecrã e fizeste os testes básicos. Podes fazer isso. Ele assentiu, já a ligar o telemóvel a um portátil. Sim. Vou limpar os registros de atividade recente. Quando ela o ligar, a última coisa que verá foi a calculadora ou o leitor de notícias, algo que eu usaria para testar o toque. Ela nunca saberá que a pasta Plano B foi aberta.
Observei-o trabalhar, os seus dedos a voarem pelo teclado. O jogo tinha começado. Um jogo de vida ou de morte, jogado nas sombras de uma vida suburbana. Eu não era uma vítima. Era uma jogadora. Quando ele terminou, desligou os cabos e limpou o ecrã do telemóvel da Sofia com um pano de microfibra, deixando-o imaculado. Colocou-o na pequena caixa em que eu o trouxera. Está pronto. Abri a minha carteira para lhe pagar. Quanto te devo? Nada. Pelo ecrã, não se preocupe com isso. Considere uma ajuda. Não, insisti, tirando as notas da carteira. Eu pago pelo teu trabalho. Esta é uma transação normal. Te reparaste telemóvel. É importante que tudo pareça normal. Coloquei o dinheiro exato no balcão. Ele hesitou, mas depois pegou nas notas e guardou-as na caixa registradora. Ele acompanhou-me até a porta, subiu a persiana e destrancou-a. A luz do final da tarde invadiu a loja, ofuscando-me por um segundo. Dona Teresa, disse ele, a sua voz cheia de preocupação. Tenha muito cuidado. Assenti, sem olhar para ele. Obrigada, João, por tudo. Saí para a rua e o mundo exterior atingiu-me. O som dos carros, as pessoas a passarem no passeio, o cheiro a castanhas assadas vindo de um vendedor na esquina. Tudo era exatamente como antes, mas nada estava igual. Caminhei até o meu carro, as minhas mãos firmes. Entrei, liguei o motor e inseri-me no trânsito, a planear cada passo. Tinha de manter a calma. Tinha de sorrir ao Ricardo. Tinha de entregar o telemóvel à Sofia e olhar-lhe nos olhos. Eles pensavam que eu era uma idosa frágil, cuja mente começava a falhar. Mal sabiam eles que esta mulher tinha participado em manifestações estudantis contra a ditadura, de punho cerrado e a fugir da polícia de choque. Que esta mulher tinha sobrevivido a 6 meses de quimioterapia que lhe levaram o cabelo, mas não a vontade de viver. Eles achavam que tinham escolhido uma presa fácil. Estavam muito enganados. A caça tinha acabado de começar. Rodei a chave na fechadura e empurrei a porta. O som familiar do Ranger da madeira encheu o corredor. Pousei a mala e as chaves na pequena mesa de mogno junto à entrada, um ritual diário que hoje se sentia estranho, como se estivesse a representar um papel numa peça de teatro sobre a minha própria vida. O cheiro a cera de abelha e ao estufado que o Ricardo provavelmente tinha deixado apurar para o jantar pairava no ar. Tudo normal. Uma mentira. O som da televisão vinha da sala de estar. O Ricardo estava sentado na sua poltrona de couro, os pés apoiados num puff, a assistir ao noticiário da noite. Um debate político acalorado enchia a sala. As vozes dos comentadores a sobreporem-se umas às outras. Ele virou a cabeça quando entrei. Então, querida, conseguiste resolver o problema do telemóvel da Sofia? Perguntou ele, os olhos ainda semifocados no ecrã. Parei no meio da sala. O meu corpo estava rígido. A minha voz, quando saiu, soou mais baixa e mais grave do que o habitual. Ricardo, apaga a televisão. O comando na sua voz fê-lo franzir o sobrolho. Ele pegou no comando à distância e o som do debate político foi subitamente cortado, deixando um silêncio pesado na sala. Ele virou-se completamente na poltrona para me encarar, a sua expressão a mudar de distração para preocupação. O que foi? Aconteceu alguma coisa na rua? Não. Senta-te no sofá. Ao meu lado, disse eu, caminhando até o sofá de 3 lugares e sentando-me na borda, a minha postura ereta. Ele levantou-se da poltrona, um movimento lento e interrogativo, e sentou-se a uma distância respeitosa, observando-me com atenção. Tirei o meu telemóvel da mala. As minhas mãos não tremiam. Desbloqueei o ecrã e abri a galeria de fotografias. Não lhe entreguei. Mantive o aparelho nas minhas mãos e inclinei-o na sua direção. Preciso que vejas isto.
E preciso que ouças o que tenho para te dizer sem me interromperes. Ele inclinou-se para a frente, os seus olhos a focarem-se no ecrã iluminado. Vi o seu rosto passar por uma sucessão de mudanças rápidas e violentas. Primeiro, a confusão, as sobrancelhas a juntarem-se. O que é isto? Uma conversa. De quem? Ele estendeu a mão e eu entreguei-lhe o telemóvel. O seu polegar começou a deslizar pelo ecrã, a percorrer as imagens das mensagens de texto. A sua respiração ficou suspensa. Depois veio a incredulidade. Ele abanou a cabeça lentamente, um tique quase imperceptível. Não pode ser. Isto é, alguma brincadeira de mau gosto? Um vírus. Continuei a falar, a minha voz um monólogo frio e preciso. O João, o rapaz da loja, viu isto quando estava a testar o ecrã. Ele mostrou-me tudo nos fundos da loja, com a porta fechada. À medida que ele lia, o horror começou a instalar-se nas suas feições. A cor desapareceu do seu rosto, deixando a sua pele pálida, quase translúcida sob a luz do candeeiro de pé. A sua mão livre, pousada no joelho, fechou-se num punho tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele chegou às fotografias, a nossa casa, a apólice do seguro, o extrato da nossa conta bancária. Um som baixo, um arquejo sufocado, escapou-lhe dos lábios. O telemóvel escorregou da sua mão trêmula e caiu no tapete macio. Ele não se moveu para o apanhar. Cobriu o rosto com as duas mãos, os seus ombros a curvarem-se para a frente. Não, sussurrou ele, a voz abafada pelas mãos. Não, o meu filho. O Alexandre nunca. Deve ser um erro. Engano horrível. Inclinei-me e apanhei o meu telemóvel do chão. Coloquei-o na mesa de centro. Estendi a mão e toquei no seu braço. Eu também não queria acreditar, disse eu, a minha voz firme, ancorando na realidade brutal. Quis acreditar que era uma piada, uma fantasia doentia. Mas as provas estão ali. São eles, Ricardo. É a letra deles. Ele baixou as mãos lentamente. Os seus olhos estavam vermelhos, mas secos. A dor que vi neles era uma coisa física, uma ferida aberta. Por um longo minuto, ele apenas olhou para o vazio, para a televisão desligada. O silêncio na sala era denso, palpável. Depois, ele endireitou as costas. Olhou para mim, e a dor nos seus olhos tinha sido substituída por algo que eu raramente via nele, algo que remontava aos tempos difíceis da nossa juventude, uma determinação fria e absoluta. O que vamos fazer? Perguntou ele. A pergunta não era de desespero, mas de estratégia. Um alívio percorreu o meu corpo. Ele estava comigo. Estávamos juntos nisto. Vamos ser mais inteligentes do que eles, respondi, a minha voz a ganhar força. Primeiro, documentar tudo. Já tenho as fotos. Segundo, proteger-nos. Vamos verificar as nossas contas, mudar todas as palavras-passe, cancelar todos os cartões a que ele possa ter acesso. Terceiro, investigar. Vou falar com esse doutor Paulo que eles mencionaram. Ele assentiu, a sua mente a trabalhar depressa. O banco. Temos de ligar ao nosso gestor de conta amanhã. Agora, podemos bloquear os cartões online. Exato. E o mais importante de tudo, acrescentei, inclinando-me para a frente. Temos de agir como se nada soubéssemos. Normalidade absoluta. A Sofia vem buscar o telemóvel esta noite. Às 8. Temos de estar preparados. Ele levantou-se. Vamos para o escritório. Passamos a hora seguinte no pequeno escritório, sentados lado a lado em frente ao computador. O brilho do monitor iluminava os nossos rostos concentrados. Ricardo abriu o site do banco, os seus dedos a moverem-se com uma precisão deliberada sobre o teclado. Eu tinha uma caneta e um caderno, a tomar nota de cada nova palavra-passe que criávamos.
Acede ao extrato dos últimos 6 meses, pedi eu. Ele clicou, e uma lista de transações preencheu o ecrã. À primeira vista, tudo parecia normal. As despesas do supermercado, a conta da eletricidade, as transferências para nossa conta poupança. Percor devagar, insisti. Foi então que vimos. Pequenas quantias, nunca mais de 100 euros de cada vez, a saírem da nossa conta corrente. Serviços de consultoria digital, leu Ricardo em voz alta. Otimização de SEO. Manutenção de website. Que nomes são estes? Eram transferências mensais, por vezes quinzenais, para um NIB que não reconhecíamos. Somei os valores no meu caderno. O total aproximava-se dos 2.000 euros. O Ricardo parou de mover o rato. Ficou a olhar para o ecrã, imóvel. Depois, virou-se para mim. A procuração, disse ele, a sua voz desprovida de emoção. Demos-lhe uma procuração no ano passado para ele tratar da papelada da venda do terreno em Santarém. Lembroste. Ele disse que facilitaria tudo. A ironia era tão amarga que me fez fechar os olhos por um instante. Tínhamos lhe dado a chave do nosso cofre. Ele tem acesso a tudo, disse eu. Começamos agora. Mudamos a palavra passe do banco. Depois, a do e-mail. A da segurança social. A do portal das finanças. Sistematicamente, porta a porta, fomos fechando nosso mundo digital. O Ricardo pegou no telefone e ligou para a linha de cancelamento de cartões de crédito. A sua voz calma e autoritária enquanto ditava os números dos cartões adicionais que tínhamos emitido para o Alexandre. Exatamente às 7h50, a campainha tocou. O som agudo cortou o ar, fazendo-nos sobressaltar. Olhamo-nos por cima do ecrã do computador. Um entendimento silencioso passou entre nós. Ricardo assentiu. Levantei-me, alisei a minha saia e caminhei até a porta da frente. Respirei fundo antes de rodar o puxador. A Sofia estava no patamar, impecável como sempre. Usava uma blusa de seda branca e calças pretas perfeitamente vincadas. O seu cabelo estava apanhado num coque elegante, e um sorriso polido adornava o seu rosto. A sua aparência cuidada parecia-me agora uma máscara grotesca, um disfarce para a monstruosidade que se escondia por baixo. Teresa! Desculpa a hora, disse ela, a sua voz melodiosa. Vim só buscar o telemóvel. Olá, Sofia. Entra, ofereci, abrindo mais a porta. Entreguei-lhe a pequena caixa com o aparelho reparado. Aqui está. O João disse que o ecrã ficou perfeito. Foi um querido, nem quis cobrar a mão de obra. Ela pegou na caixa. Os seus dedos roçaram nos meus por uma fração de segundo. Notei uma hesitação mínima no seu movimento, uma ruga quase imperceptível que se formou entre as suas sobrancelhas. Não cobrou? Que estranho! Depois tenho de lhe transferir o dinheiro. Ele deve ter ficado sem troco. A sua mente trabalhava depressa para encontrar uma justificação, talvez com medo de que o técnico tivesse visto algo, de que a sua generosidade fosse um sinal de alarme. Adoraria entrar, mas tenho imenso trabalho para acabar. Uma chamada de conferência com clientes no Brasil, disse ela, já a dar um passo atrás. A desculpa era plausível, profissional. Ah, já que falas nisso, lembrei-me de uma coisa, disse ela, parando no degrau de cima, virando-se para mim com uma expressão de preocupação estudada. O Alexandre conseguiu marcar aquela consulta com o especialista em memória de que vos falou. Ele comentou comigo que ultimamente tens andado a esquecer-te de algumas coisas, onde pões as chaves, nomes de pessoas. É normal com a idade, mas convém ver. A provocação era tão direta, tão descarada, que tive de usar toda a minha força de vontade para manter o sorriso nos lábios. Isso é impressão dele, respondi com uma risada leve, como se estivesse a achar graça a preocupação excessiva do meu filho. A minha memória está ótima.
Tão boa, aliás, que até me lembro do dia em que usaste esse mesmo conjunto de blusa e calças. Foi na festa de anos da minha prima Elisa, no dia 23 de abril. Tinhas uns sapatos de camurça azul que combinavam na perfeição. Vi um brilho de frustração pura passar-lhe pelos olhos. O sorriso social vacilou por um instante. Um músculo na sua mandíbula contraiu-se. Ela não esperava a precisão da minha resposta. A máscara voltou a assentar no seu rosto. Que memória! Exclamou ela, a sua voz um pouco mais aguda. Tenho mesmo de ir beijinhos. Ela virou-se e desceu as escadas rapidamente. Esperei até ouvir a porta do prédio a fechar-se antes de fechar a minha. Rodei a chave na fechadura 2 vezes. Encostei a testa à madeira fria da porta e libertei o ar que nem sabia que estava a prender. Voltei para o escritório, onde o Ricardo estava de pé, à minha espera. Ela tentou, disse eu, a minha voz um murmúrio rouco. Ela tentou plantar a ideia da minha perda de memória. Estão a construir o cenário, peça por peça. Ele aproximou-se e colocou as mãos nos meus ombros. Eles não vão conseguir. Não, não vão, concordei, endireitando-me. Amanhã de manhã, a primeira coisa que faço é ligar ao Dr. Paulo. Depois, vamos montar a nossa própria armadilha. Na manhã seguinte, acordamos antes do sol nascer. Nenhum de nós tinha dormido. Estávamos na cozinha, com 2 chávenas de café intocadas sobre a mesa, o computador portátil aberto entre nós. Enquanto eu procurava o número do consultório do Dr. Paulo, o Ricardo decidiu fazer uma verificação mais aprofundada nos portais das nossas seguradoras. Teresa, disse ele de repente, a sua voz tensa. Vem ver isto. Aproximei-me e olhei para o ecrã. Ele estava no portal da nossa principal seguradora. Na lista de apólices ativas, para além do nosso seguro de vida conjunto e do seguro da casa, havia uma terceira linha. Seguro de vida individual, Teresa Avelar. Eu não fiz nenhum seguro novo, afirmei, o meu coração a acelerar. Ele clicou na apólice. Os detalhes carregaram. Data de início, 3 meses atrás. Prêmio mensal, 180 euros, debitados de uma conta que não era nossa. E depois, a seção do beneficiário. O nome estava lá, frio e inequívoco, Alexandre Avelar Antunes. Faz o download do contrato assinado. Pedi, a minha voz um fio. Ele encontrou o ficheiro PDF e abriu-o. Na última página, estava uma assinatura digitalizada. A minha assinatura. Ou, pelo menos, uma imitação dela. Inclinei-me, os meus olhos a analisarem cada traço. Olha aqui, disse eu, apontando para o ecrã. A cover duty. Está errada. E a forma como o A de Avelar se liga ao V. Eu nunca assino assim. Foi falsificada. O Ricardo recostou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto. O plano deles era mais antigo, mais detalhado do que imaginávamos. O roubo dos 2.000 euros era apenas dinheiro de bolso. O verdadeiro prêmio era este. Peguei no meu telefone e disquei o número do consultório do Dr. Paulo. O jogo tinha subido de nível. E nós estávamos prontos para jogar. O consultório do Dr. Paulo cheirava antisséptico e a papel velho. Era um espaço pequeno, com uma secretária de madeira escura a ocupar a maior parte do chão e diplomas amarelados pendurados nas paredes. Sentei-me na cadeira de frente para ele, a minha mala pousada firmemente no meu colo. O médico, um homem de 50 e poucos anos com os óculos demasiado grandes para o seu rosto, mexia numa esferográfica, evitando o meu olhar. Como lhe dizia ao telefone, doutora Teresa, começou ele, com a voz um pouco tensa. O seu filho, o Alexandre, ligou-me ontem. Mostrou-se muito preocupado. Disse que a senhora andava relutante em fazer os exames de rotina que ele lhe sugeriu. Mantive a minha expressão neutra. Não o interrompi.
Ele pigarreou, pousando finalmente a caneta. Ele, na verdade, já me visitou várias vezes nos últimos meses. Insistiu que tanto a senhora como seu marido apresentavam sinais de declínio cognitivo. Pequenos lapsos, confusão. Pediu-me para estar atento e para documentar quaisquer sinais que eu notasse durante as nossas consultas. Deixei as suas palavras pairarem no ar. O silêncio na sala tornou-se pesado. Depois, abri a minha mala, tirei o meu telemóvel e coloquei em cima da secretária, virado para ele, com o ecrã já ligado e a mostrar a primeira fotografia das mensagens. Deslizei o dedo, passando lentamente pelas conversas, pelas fotografias dos documentos. Ele inclinou-se, o seu olhar a passar do meu rosto para o ecrã. Vi as suas sobrancelhas a franzirem-se em confusão e depois a erguerem-se em choque. A sua boca abriu-se ligeiramente. Quando as imagens das mensagens que mencionavam o seu nome apareceram, o rosto do médico perdeu toda a cor. Ele recuou na cadeira, como se o telemóvel tivesse queimado. Isto é, gaguejou ele. Isto é o plano deles, disse eu, a minha voz fria e precisa. Um plano onde o senhor, sem saber, seria uma peça fundamental. A sua credibilidade médica para validar a minha suposta demência. Ele engoliu em seco, os olhos fixos no ecrã. Eu juro, Dona Teresa, eu apenas achei que ele era um filho preocupado. Ele era tão convincente. Eu sei. Agora, preciso de duas coisas. Inclinei-me para a frente. Primeiro, quero uma cópia impressa e assinada de todo o meu processo clínico, incluindo todas as notas que o senhor fez com base nas falsas alegações do Alexandre. Quero-as agora. Ele levantou-se de imediato, quase tropeçando na sua própria cadeira. Dirigiu-se a um armário de arquivo e começou a folhear pastas com as mãos a tremer visivelmente. Segundo, continuei, enquanto ele procurava, o senhor vai fazer um novo registro no meu processo, com a data de hoje. Nesse registro, vai descrever a nossa conversa e atestar, após uma avaliação completa que me fará neste momento, que a minha saúde cognitiva está perfeita, que não apresento qualquer sinal de demência ou deterioração mental. E vai entregar-me também uma cópia assinada desse atestado. Ele parou, virou-se para mim, o seu rosto uma máscara de pânico e arrependimento. Assentiu rapidamente. Sim, claro. Faço-o imediatamente. Enquanto a impressora zumbia, ele conduziu uma série de testes cognitivos básicos. Respondia a cada pergunta com clareza e precisão. Ele parecia mais assustado do que eu. No final, entregou-me 2 envelopes. Guardei-os na mala sem os verificar. Sabia que ele não se atreveria a enganar-me. Saí do consultório e dirigi-me diretamente ao banco. O ar-condicionado da agência era um contraste frio com o calor da rua. O senhor Maurício, o gerente, um homem de fato cinzento e cabelo impecavelmente penteado, recebeu-me no seu escritório de vidro com um sorriso profissional. Dona Teresa, que prazer revê-la. Em que posso ajudar? Sentei-me e fui direta ao assunto. Senhor Maurício, quero revogar, com efeito imediato, a procuração que passei ao meu filho, Alexandre Avelar Antunes. O sorriso dele vacilou. Revogar? Aconteceu alguma coisa? O Alexandre esteve aqui há umas semanas, muito solícito como sempre. O que é que ele queria? Perguntei, a minha voz firme. O gerente hesitou, olhando para o seu monitor. Bem, ele procurou-nos para tentar ampliar os poderes da procuração. Queria autorização para fazer investimentos e movimentações de capital mais substanciais em vosso nome. Obviamente, informamo-lo de que para isso precisaríamos da vossa presença e consentimento expresso. Ele fez uma pausa, desconfortável. Houve outra coisa. Ele solicitou a emissão de um segundo cartão de crédito em nome do seu marido, alegando que o original tinha sido perdido durante uma viagem.
O cartão foi emitido e enviado para vossa morada. Uma onda de frio percorreu-me. O Ricardo nunca tinha perdido o cartão. Cancele esse cartão imediatamente, ordenei. Cancele todos os cartões associados à nossa conta, exceto os nossos principais. E quero formalizar a revogação da procuração. Agora. Ele observou-me por um momento, a sua expressão a mudar de confusão para uma compreensão alarmada. Sem mais perguntas, imprimi os formulários necessários. Assinei onde ele indicou, o som da caneta raspar no papel ecoando no escritório silencioso. No caminho para casa, com os envelopes do médico e os documentos do banco no banco do passageiro, o meu telemóvel tocou. O nome Alexandre brilhou no ecrã. O meu pulso acelerou, senti-o a martelar na base da garganta. Respirei fundo e atendi, forçando a minha voz a soar calma e normal. Olá, filho. Olá, mãe. Então, como estás? Interrompo. A sua voz era leve, cheia de uma falsa jovialidade que me revirou o estômago. Não, estou a conduzir para casa. Está tudo bem. Ótimo. Olha, estava aqui a falar com a Sofia. Esta nossa viagem de trabalho tem sido uma loucura, mas estamos a pensar voltar para Lisboa mais cedo. Pensamos em passar por vossa casa hoje para jantar, se não for muito em cima da hora. Temos saudades vossas. A desfaçatez da mentira era assustadora. Senti arrepio. Eles queriam ver-nos. Hoje. Claro, filho. Será ótimo. Maravilha. A que propósito? A sua voz mudou, tornando-se mais séria, mais preocupada. Foste aquela consulta que te marquei? Com o doutor Paulo. Agarrei o volante com mais força. Fui, sim. Esta manhã. Houve uma pequena pausa. E então, o que é que ele disse? Ele disse que eu estava perfeitamente bem. Fez-me uma série de testes e concluiu que a minha memória e as minhas capacidades cognitivas estão excelentes para a minha idade. A tua preocupação é querida, mas desnecessária. Um silêncio longo e pesado instalou-se do outro lado da linha. Podia quase ouvi-lo a processar a informação, a ver uma peça do seu plano a desfazer-se. Ele estava claramente desestabilizado. Ah, que bom, mãe. Fico muito mais descansado, disse ele finalmente, a sua voz sem a convicção anterior. Então, até logo à noite. Levamos o vinho. Desliguei a chamada e parei o carro na berma da estrada por um minuto, as minhas mãos a tremerem ligeiramente. Eles vinham jantar. O jogo estava a mudar para o nosso território. Quando cheguei à casa, o Ricardo estava na sala, a ler o jornal. Ele levantou os olhos quando entrei e soube imediatamente, pela minha expressão, que o dia tinha sido intenso. Contei-lhe tudo, palavra por palavra. O médico, o banco, o telefonema. Quando terminei, ele pousou o jornal. A mesma pergunta pairava no ar entre nós. O que poderiam eles tentar durante o jantar? Eles estão a ficar sem tempo, disse o Ricardo, a sua voz grave. As nossas ações estão a fechar-lhes as portas. Eles vão tentar algo esta noite. Temos de saber o que, respondi. Fui até a gaveta da secretária e tirei um pequeno gravador de voz digital que usávamos para gravar lembretes. Vamos gravar a conversa. Ele assentiu. Enquanto eu ia para a cozinha, ele pegou no gravador, verificou as pilhas e prendeu com fita adesiva na parte de baixo da mesa da sala de jantar, escondido mas com o microfone desobstruído. Comecei a preparar a lasanha, o prato preferido do Alexandre desde que era criança. Cada gesto era automático, familiar, mas carregado de um peso sinistro. Picar a cebola, refogar a carne, dispor as folhas de massa. Sentia um nó apertado a formar-se no meu estômago. Estava a cozinhar para o filho que planeava a minha morte. Às 8 em ponto, a campainha tocou.
Eles chegaram com sorrisos rasgados, uma garrafa de um vinho tinto caro e uma caixa dos meus bombons de chocolate e licor favoritos. A hipocrisia era sufocante. Mãe! O Alexandre abraçou-me. O seu corpo, que antes me trazia conforto e segurança, agora parecia o de um estranho. Senti a minha espinha arrepiar-se com seu toque. Durante o jantar, o teatro continuou. O Alexandre encheu os copos. Um vinho especial para uma noite especial, disse ele, sorrindo para nós. Parece ótimo, querido, disse o Ricardo. Mas sabes como a tua mãe é com os vinhos tintos. Dão-lhe enxaqueca. Abri aquela garrafa de branco de que ela gosta. Vou só buscá-la. Enquanto Ricardo foi à cozinha, eu levantei-me para ir buscar o queijo parmesão ralado. Nesse breve momento, com as suas atenções divididas, o Ricardo trocou a garrafa de tinto que eles trouxeram por outra idêntica que tínhamos na garrafeira, do mesmo produtor e do mesmo ano. Ele serviu-nos a todos do nosso vinho, fingindo que era o deles. Eles começaram a sondar-nos. Tenha certeza de que estão bem aqui sozinhos? Perguntou a Sofia, com uma expressão de preocupação postiça. Esta casa é tão grande. Talvez devessem pensar num sítio mais pequeno, mais fácil de manter. Ou talvez nós nos pudéssemos mudar para cá, para ajudar. Fingimos ponderar a ideia. É uma possibilidade, disse eu, levando o garfo à boca. Mas, na verdade, eu e o teu pai temos estado a pensar noutra coisa. O Ricardo pegou na deixa. Sim, estávamos a pensar tirar umas longas férias. Talvez um cruzeiro de 6 meses à volta do mundo. Sempre foi o nosso sonho. A desestabilização nos seus rostos foi imediata e visível. A Sofia deixou cair o garfo no prato com um baque surdo. O Alexandre olhou para ela, depois para nós, a sua mente a trabalhar furiosamente. 6 meses fora do país arruinaria qualquer plano que tivessem. Foi então que desferiu o golpe final. A propósito disso, disse eu, num tom casual, limpando a boca com o guardanapo. Fomos ao notário na semana passada. Decidimos atualizar o nosso testamento. E aproveitamos para rever os beneficiários de todos os nossos seguros de vida. É sempre bom ter estas coisas em ordem. O rosto do Alexandre congelou. O seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de choque mal disfarçado. Ele ficou completamente imóvel, a mão a pairar sobre o copo de vinho. Eles foram-se embora cedo, inventando uma desculpa sobre uma reunião matinal. A sua pressa era palpável. Precisavam de recalcular os seus planos. Assim que a porta se fechou, o Ricardo foi buscar o gravador. Ouvimos a gravação na sala silenciosa. As suas vozes, as suas mentiras, as suas sugestões insidiosas. Estava tudo ali. Eles estavam determinados a avançar, mas as nossas ações recentes tinham nos tornado cautelosos e agora, desesperados. Na manhã seguinte, nem tínhamos acabado o café quando a campainha tocou violentamente. Era a Sofia. Sozinha. Vinha vestida com um fato de saia e casaco azul escuro, como se fosse para uma reunião de negócios. O seu sorriso era tenso, forçado. Teresa, Ricardo, desculpem aparecer assim sem avisar, disse ela, entrando na sala sem ser convidada. Mas tenho aqui uns documentos que o Alexandre me pediu para vos trazer. É para facilitar as coisas. Ele achou que seria melhor tratar disto o quanto antes. Ela colocou uma pasta de cabedal na mesa de centro e abriu-a. Dentro, havia 2 conjuntos de papéis. O primeiro era uma procuração. Lia as primeiras linhas. Dava ao Alexandre poder absoluto e irrevogável sobre todos os nossos bens, contas bancárias, decisões médicas e legais. O segundo era um conjunto de formulários de admissão para um lar de idosos de luxo. Não vamos assinar isto, disse o Ricardo, a sua voz tão fria como gelo. A Sofia olhou para ele,
e por um segundo, a máscara caiu. Vi um brilho de fúria nos seus olhos. É para o vosso próprio bem. Estão a ficar confusos, não conseguem gerir as vossas vidas. O Alexandre só quer ajudar. Não, disse eu, fechando a pasta e empurrando-a na sua direção. A tua visita apressada diz-nos tudo o que precisamos de saber. O vosso plano está a acelerar. E o nosso também. Ela pegou na pasta, o seu rosto pálido de raiva. Saiu, batendo com a porta. Eu e o Ricardo olhamo-nos. Era agora. Decidimos que era hora de procurar ajuda profissional. Uma pesquisa rápida levou-nos a uma advogada especializada em direito de família e criminal, a doutora Lúcia Mendes. Conseguimos uma consulta de emergência para essa mesma tarde. O escritório dela era moderno e minimalista. A doutora Mendes era uma mulher de 60 anos, com cabelo prateado cortado curto e um olhar incisivo que parecia ver através de nós. Sentamo-nos e, durante 1 hora, contamos-lhe tudo. Mostramos-lhe as cópias das mensagens, os documentos do médico, os papéis do banco, a procuração que a Sofia nos trouxera. Entregamos-lhe o gravador. Ela ouviu tudo em silêncio, o seu rosto impassível. Quando terminamos, ela juntou as mãos em cima da sua secretária impecável. Meus senhores, disse ela, a sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inabalável. O que me descreveram não são apenas problemas de família. Estamos perante crimes muito graves. Conspiração para homicídio, com o objetivo de receber os prêmios dos seguros. Falsificação de documentos. Fraude e abuso de confiança. A tentativa de vos declarar legalmente incapazes é o culminar do plano deles. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para nós. O meu conselho é claro e inequívoco. Não voltem para casa esta noite. A vossa vida está em perigo. Daqui, vamos diretamente para a esquadra da Polícia Judiciária. Vão apresentar queixa formal. Acompanhou-vos. O jogo acabou. Seguimos o seu conselho. Não houve hesitação. Saímos do seu escritório e entramos no seu carro, deixando para trás a vida que conhecíamos, prontos para a batalha final. Na esquadra da Polícia Judiciária, o ar era denso e cheirava a café requentado e a desinfetante. Fomos conduzidos a um gabinete funcional, com paredes beges e móveis de metal. O comissário Raul Santos, um homem de ombros largos e um rosto que parecia talhado em granito, indicou-nos 2 cadeiras. Ele não tomou notas. Apenas nos observou com uma atenção imóvel enquanto Ricardo e eu, lado a lado, relatávamos os acontecimentos. A procuração que a Sofia nos tentou forçar a assinar esta manhã, disse o Ricardo, a sua voz controlada, pousando o documento na secretária do comissário. E aqui, acrescentou, empurrando o pequeno gravador de voz para frente, está a conversa do jantar de ontem. O comissário Santos pegou no gravador, examinando-o como se fosse um artefacto estranho. E o seu médico confirmou que as alegações de declínio cognitivo eram falsas. Tenho aqui o atestado dele, respondi, retirando o envelope da minha mala e entregando-lhe. Ele estava a ser manipulado pelo Alexandre. O comissário leu o documento, o seu maxilar a contrair-se ligeiramente. Ele ergueu os olhos para mim. Doutora Mendes informou-me do essencial. A minha avaliação preliminar concorda com a dela. Isto deixou de ser uma disputa familiar. A vida dos senhores corre perigo iminente. Não podem voltar para casa. Não sozinhos. Ele fez uma pausa, os seus dedos a tamborilarem ritmicamente na secretária. Contudo, eles não sabem que os senhores vieram aqui. Isso dá-nos uma vantagem. Propono que instalemos vigilância. Áudio e vídeo. Discretamente. Eles vão cometer um erro. E nós estaremos lá para o ver. Instalar câmaras? Perguntou Ricardo. Isso significa que temos de voltar lá. Exatamente.
com uma escolta à paisana. Entram, recolhem alguns pertences para 1 ou 2 noites, o suficiente para parecer credível. Enquanto isso, a minha equipa técnica faz o trabalho. 5 homens, demoram menos de 20 minutos. Trocamos um olhar. Assenti. Facámolo. O regresso à casa foi surreal. Seguimos num carro descaracterizado, com outro igual atrás de nós. A nossa rua estava silenciosa, exatamente como a tínhamos deixado. Enquanto 2 técnicos, vestidos como funcionários da companhia de eletricidade, instalavam câmaras minúsculas nos cantos da sala, na cozinha e no corredor do andar de cima, eu e o Ricardo subimos ao quarto. Abri o roupeiro, as minhas mãos a moverem-se de forma automática, pegando em algumas peças de roupa. O Ricardo juntava os seus artigos de higiene. Parei, com uma camisola de caxemira nas mãos, e olhei pela janela. A normalidade da cena era desconcertante. O meu telemóvel vibrou na mala. O nome Alexandre iluminou o ecrã. O meu corpo enrijeceu. O comissário Santos, que tinha subido conosco, fez-me um sinal agudo com a cabeça. Um gesto claro. Atende. Pressionei o botão verde, o meu polegar a tremer. Olá, filho. A minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mãe, onde é que vocês se meteram? A sua voz era um poço de falsa preocupação. Estou aqui à vossa porta há 10 minutos. Tenho uma surpresa para celebrarmos as boas notícias do médico. Abri uma garrafa daquele vinho que o pai adora. O comissário ergueu uma sobrancelha, o seu olhar intenso. Ele fez um gesto com os dedos. 30 minutos. Oh, querido, desculpa, respondi, forçando uma nota de cansaço na minha voz. Tivemos de sair para resolver uma coisa rápida no banco. Apanhamos um trânsito horrível. Mas estamos a caminho. Dá-nos 30 minutos, 40 minutos no máximo. Perfeito. Fico à vossa espera, então. Não se demorem. Ele desligou. Vinho, murmurou o comissário, quase para si mesmo. O plano é simples. Deixámo-lo entrar. A casa está vazia. As câmaras estão ativas. Vamos ver qual é a surpresa dele. Esperamos num café anônimo a 3 quarteirões de distância. Uma mesa ao canto, 2 cafés intocados a arrefecer à nossa frente. Um agente à paisana lia um jornal desportivo 2 mesas ao lado. Cada minuto arrastava-se. 45 minutos depois, o telemóvel do comissário tocou. Uma conversa curta, monossilábica. Ele desligou e olhou para nós. Temos o que precisamos. Vamos para a esquadra. Na sala de visionamento, as luzes estavam apagadas. O brilho dos monitores pintava os nossos rostos de azul e cinzento. O comissário Santos deu um clique no rato. As imagens apareceram, nítidas e a cores. A câmara da cozinha mostrava a porta das traseiras a abrir-se. O Alexandre entrou. Não havia hesitação nos seus movimentos. Ele olhou em volta, confirmando que a casa estava vazia. Dirigiu-se diretamente ao armário dos licores, onde guardávamos a garrafa de vinho do Porto que o Ricardo bebia ocasionalmente. De um bolso interior do casaco, ele tirou um pequeno frasco de plástico branco, sem rótulo, e despejou seu conteúdo, um pó fino e branco, para dentro da garrafa. Agitou-a suavemente, uma única vez, antes de a voltar a colocar exatamente no mesmo sítio. Depois, foi à casa de banho do Rés do Chão, abriu nosso armário de medicamentos e colocou uma nova caixa de comprimidos para tensão arterial, idêntica à minha, mas com selo violado. As suas ações eram metódicas, precisas, desprovidas de qualquer emoção. O vinho era a surpresa de hoje, disse o comissário Santos, a sua voz grave a cortar o silêncio da sala. Os comprimidos eram o plano B. Temos provas mais do que suficientes. Falsificação de medicamentos, tentativa de administração de substância nociva.
Vou emitir mandados de captura para ele e para a cúmplice imediatamente. Nesse preciso momento, o telefone na parede da sala tocou, um som estridente que nos fez a todos sobressaltar. Um agente atendeu. Após uns segundos, passou a chamada para o comissário. A sua expressão mudou. Onde? Confirmado. Unidades a caminho. Ele pousou ao escutador e virou-se para nós, a sua voz urgente. Era a equipa de vigilância. O Alexandre e a Sofia acabaram de voltar à vossa casa. Estão a tentar arrombar a porta da frente. Parecem agitados, estão a gritar que sabem que estamos aí dentro. Eles vieram procurar-nos, sussurrei. Eles vieram terminar o trabalho, corrigiu Ricardo, o seu rosto pálido. A equipa tática já foi acionada, disse o comissário, já a dirigir-se para a porta. Eles vão cercar o perímetro. Venom comigo. Vão assistir do carro de comando. Quero que estejam lá. Chegamos à nossa rua e era como entrar numa zona de guerra silenciosa. Carros da polícia bloqueavam as duas extremidades. Agentes de intervenção, vestidos de preto, moviam-se como sombras pelos jardins dos vizinhos. Paramos a uma distância segura, mas com uma visão clara da porta da frente. A luz da sala estava acesa. De repente, a porta abriu-se de rompante. O Alexandre e a Sofia saíram, apressados. Cada um levava uma mochila às costas. Estavam a fugir. Polícia! Deitem-se no chão. Mãos onde eu as possa ver. O grito ecoou na noite. Holofotes potentes iluminaram os dois, que ficaram paralisados como animais encandeados. Em segundos, foram cercados, subjugados e algemados. Enquanto um agente empurrava o Alexandre contra o capô de um carro-patrulha, o nosso olhar cruzou-se através do vidro. Nos seus olhos não havia arrependimento, nem medo, nem tristeza. Apenas uma raiva pura, gélida, por ter sido apanhado. Nos dias que se seguiram, a verdade completa desvendou-se, peça por peça, numa sala de interrogatórios. A Sofia, perante a montanha de provas, fez um acordo para reduzir a sua pena. E falou. A sua confissão foi um relato frio e detalhado. A ideia inicial, disse ela, era apenas desviar dinheiro através de investimentos fraudulentos, usando a procuração. Mas o Alexandre era impaciente. A herança seria mais rápida, ele terá dito. Foi ele que decidiu escalar o plano. Mas a revelação mais sombria veio depois. Com a voz desprovida de emoção, a Sofia admitiu que o Alexandre tinha um plano para depois do plano. Assim que recebessem o dinheiro dos seguros de vida. Ele planeava matá-la ela também, numa suposta overdose acidental, para ficar com tudo. Ele estava a usá-la, tal como ela usará a ele. A análise ao pó branco na garrafa de vinho do Porto revelou uma mistura potente de sedantes com uma toxina rara, de ação lenta, que ataca o sistema nervoso central. As análises forenses a uma amostra do meu cabelo, recolhida por insistência do comissário Santos, contaram o resto da história. Havia vestígios da mesma toxina. Ele não tinha começado ontem. Andava a envenenar-me lentamente há meses, em pequenas doses, para simular os sintomas de declínio que ele descrevia ao Dr. Paulo. A história explodiu nos meios de comunicação social. Tornou-se um escândalo nacional. Foi então que uma amiga minha de longa data, a Estela, me ligou. Teresa, disse ela, a sua voz hesitante. Há uma coisa que li no jornal sobre a Sofia, sobre a cidade de onde ela veio. Lembrei-me de uma história. 5 anos antes, o tio abastado dela, o homem que a criou, morreu subitamente. Um ataque cardíaco, disseram na altura. Mas havia rumores. Ele deixou-lhe uma fortuna. A polícia reabriu o caso. A exumação do corpo do tio revelou a presença da mesma toxina rara. A Sofia não era apenas cúmplice do meu filho. Ela era a mentora.
Uma predadora que já tinha matado antes e que encontrou no Alexandre a ferramenta perfeita para o seu próximo golpe. Com esta revelação, o acordo de confissão da Sofia foi anulado. No julgamento, ela foi condenada à prisão perpétua. O Alexandre, confrontado com a monstruosidade dos seus atos e a totalidade da manipulação de que foi alvo e agente, foi condenado a 30 anos. Ricardo e eu vendemos a casa. Não conseguíamos mais viver naquele palco de traição. Mudamo-nos para um apartamento mais pequeno, com uma varanda virada para o rio. Recomeçamos, um dia de cada vez. As feridas, anos mais tarde, ainda cá estão. Algumas nunca saram. Mas não deixamos que o ódio definisse o que nos restava. Visitamos o Alexandre na prisão uma vez por mês. As conversas são curtas, desconfortáveis. Falamos do tempo, da comida da cantina. Não há perdão fácil naquelas visitas, talvez nunca venha a haver. Mas há a constatação de que, apesar de tudo, o amor de paz é uma força estranha e resiliente. Sobrevivemos, não apenas ao plano deles, mas à dor imensa da sua traição. Encontramos uma nova paz, uma felicidade mais silenciosa, mais consciente. Aprendemos da forma mais dura que a vida é frágil, mas que o espírito humano e o amor verdadeiro podem resistir às piores tempestades. O João, o jovem da loja de telemóveis, sem saber, não me deu apenas a chave para a sobrevivência física. Deu-me a oportunidade de descobrir uma força que eu não sabia que tinha. E por isso, serei eternamente grata. Agora, se gostou desta história, clique em subscrever e diga-me nos comentários qual foi a parte que o deixou de boca aberta. E não se esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não publico aqui. Espero por si lá.